Um grande prazer estar na mediação dessa aula de hoje, contar com camaradas Curitiba, do Rio Grande do Sul, com a nossa camarada Lúcia, que em seguida a gente vai apresentar. Então, nossa aula de hoje tem o título de O Feminismo Emancipacionista e a Luta Feminista do PCdoB. Então, essa é a última aula do curso nível 1, o curso nível 1 com o tema Iniciação ao Marxismo-Leninismo, que iniciou no dia 31 de julho e hoje se encerra. Nós queríamos inicialmente destacar a direção dos trabalhos desse curso e de todo o processo de formação aqui no Paraná, da nossa secretária estadual de formação, a professora Silvia Tafarello, que incluiu esse tema do feminismo emancipacionista no curso nível 1. E a proposta nacional, inclusive, da Escola de Formação, e todo o projeto de formação é sempre incluirmos, né, como no processo de formação, a discussão do feminismo emancipacionista, o tema das mulheres, entendendo, né, que o nosso partido ele tem grande diferencial na compreensão de que esse tema não é apenas das mulheres do PCdoB, é de todo o partido. Então, é sobre a emancipação das mulheres. Nós sabemos que sem a emancipação das mulheres não haverá transformação social que todos nós lutamos, almejamos, construímos no nosso cotidiano. Então, é tarefa de todo o coletivo. Então, é preciso, ao discutir, ao pensar, ao estudar o marxismo, o feminismo emancipacionista, compreender, né, para avançar e analisar o entrelaçamento dessas dimensões na nossa sociedade, fortalecendo essa ideia do feminismo, que é anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, é revolucionário e é transformador. Com certeza, logo em seguida, a nossa companheira, a nossa camarada Lúcia, vai trazer. Nós agradecemos a presença de todos e todas, nós fizemos alguns convites de algumas companheiras da Frente Feminista de Curitiba e da própria Federação Brasil da Esperança, e que vão estar, se não estão na sala ainda, vão entrar. Então, nós agradecemos então, especialmente a nossa querida professora Lúcia Helena Rincon Afonso, nossa companheira das trajetórias históricas, né, será nossa professora no dia de hoje. A Lúcia é graduada e mestre em História, doutora em Educação. Ela é professora da PUC Goiás, foi presidenta nacional da UBM, ela tem larga atuação no movimento sindical também, né, além da luta feminista emancipacionista, no sindical dos professores em Goiás. A Lúcia é diretora e fundadora do Centro Popular da Mulher da UBM, UBM Goiás, e também fundadora da UBM Nacional. Continua na direção nacional da UBM, integra o Fórum Nacional de Mulheres do PCdoB, da sua coordenação do fórum, e é do Comitê Central do partido, né, do PCdoB. Bom, como todas as aulas que a gente tem feito, né, nós temos a explanação de até 1 hora sobre o tema, né, que nós temos no dia. Em seguida, abrimos para 2 minutos de perguntas, né, ou de considerações, para, ao final, passar para a nossa companheira, camarada Lúcia, para fechamento, né, entre aspas, porque a gente não fecha. Então, Lúcia, querida, muito obrigada por sua presença, obrigada, Silvia, por todo o processo de formação, a todos e todas que estão presentes na sala. Sem mais, vamos passar para a Lúcia, para a gente aproveitar o tempo, né? A Lúcia já esteve conosco em outro curso, que até a Márcia Bastos daqui coordenou para nós, né, da Secretaria de Mulheres, e já esteve aqui presencialmente em Curitiba, decidiu a UBM, né, Lúcia? Então, essa simpatia, essa pessoa maravilhosa, essa estudiosa, historiadora, feminista, que está conosco, eu passo já a palavra para a Lúcia. Muitíssimo obrigada pelas palavras gentis. Muito obrigada pelo convite, gente. É um prazer, eu estou quase sendo de casa, né? E é com muita alegria, né, que eu até mandei aqui o convite para o Jorge Gregory. Falei, venha ver seus conterrâneos. Para a Bia também, com certeza, que até está por aí, né? Está aí no Paraná. Mas eu
agradeço muito o convite, a oportunidade sempre, a gente fala assim, vou pegar aquela aula tal. Mas não adianta. Tem que, tem que Nós estamos rever, tem que acrescentar. representando o grupo de LGBTQI+, Fazenda Rio Grande e Curitiba. Pelo visto, nós somos um casal GLS, os únicos homens que estão no grupo, na tela aqui. Estamos juntos, hein? Pelas mulheres, por todas as mulheres de bens da Terra e do universo. Opa, Obrigada. No final, você se inscreve, vou passar para a Lúcia. Obrigada pela presença. Vocês estão com muito frio aí, né? Pelo que eu estou vendo. Curitiba hoje está gelada. Então, eu vou, como diz a Elza, então, vamos ao tema e tratar da questão que estamos colocando, que foi colocado, e eu quero dizer que estava dizendo, né, que a gente não adianta, a gente não pega aquela aula, né, a gente pega aquela e sobra dela só uns 2 slides, que aí a gente vai, e aí eu agradeço a oportunidade, né, de ter feito isso para estar aqui com vocês, para colocar em discussão, né, gente? Tem muita história, o que me apaixona, assim, porque eu adoro recuperar a nossa história, acho que a gente precisa mesmo, né, saber onde estão as nossas raízes. E aí, por isso mesmo, né, eu até passei aqui no primeiro slide, eu inverti, né, porque é isso, esse processo nosso é um processo de ir e vir, né, é o processo do PCdoB estimulando a luta feminista e da luta feminista puxando o PCdoB para poder entender e se inteirar e avançar na sua própria política, né? Então, é esse o conteúdo, e aí da nossa conversa, né? A Elzinha explicou aí a dinâmica, mas vocês fiquem à vontade. Se quiser levantar a mãozinha aí no meio também, não tem problema nenhum, a gente já abre para a conversa. Bom, eu pretendi aqui levantar algumas questões que estão aí nesses quatro tópicos, porque nós só vamos fazer essa abordagem, né, e buscar nos marxistas a nossa fundamentação, tanto enquanto PCdoB, quanto enquanto grupo emancipacionista, nós vamos buscar, no materialismo histórico, os apoios, inclusive porque foi muito agredido na década de 90, porque marxista só faz política, marxista não é... As comunistas do PCdoB não são feministas, né, 80, 90, nós enfrentamos muito isso, e cada vez mais a gente foi conhecendo os nossos teóricos que levantavam essas questões e trazendo à tona e aprofundando essa conversa. Então, eu como uma primeira, inclusive para o mundo, para a academia, para o movimento feminista, porque é uma relação também de construção de dialética, né, entre o movimento social, a elaboração teórica, a prática política, né, nós só entendemos a luta feminista dessa forma, né? E assim, buscando de uma forma geral, surgem aí 3 grandes conceitos a orientar a divisão sexual do trabalho, o gênero, o trabalho reprodutivo, né? Que vai implicar de nós tratarmos também na questão racial, a questão da orientação sexual, quando a gente fala da divisão também sexual do trabalho, e esses conceitos fundantes, né, eles nos permitirão voltar às experiências socialistas, como é que trataram a questão da mulher, porque a Elza colocou muito bem, ainda que rapidamente, que a nossa perspectiva ela é estratégica. O que significa isso? Significa que nós entendemos que os povos só serão emancipados com a emancipação das mulheres acontecendo. E a emancipação das mulheres acontecendo significa que nós temos uma perspectiva de trabalhar na questão da mulher
pensando no conjunto da sociedade e não apenas nas particularidades e muito menos nos identitarismos. Então, isso é uma relação que vai... então, aí a gente pensa, bom, então conseguiu a revolução, vamos parar, muita gente diz, vamos parar de discutir a questão da mulher, porque primeiro a gente tem que fazer a revolução social. Então, nós sempre dizemos que não é assim que funciona, né? Uma coisa impulsiona a outra, e nós só podemos pensar a emancipação das mulheres pensando na emancipação social, e a emancipação social não acontecerá se não acontecer, ao mesmo tempo, a emancipação das mulheres. Então, as experiências socialistas, né, elas levaram a essa também reflexão, e como... E elas não passaram, elas aconteceram, vão voltar a acontecer, e elas estão aí para ser estudadas, para nos subsidiar também, né? E trago um pouco da história do nosso partido, particularmente no século, resgatando aí os nossos 100 anos de luta, 101 nesse ano, né? Então, pessoal, há uma necessidade sempre, né, de nós situarmos, né? Quem é esse sujeito do qual nós estamos falando, né? Ou essa sujeita de quem estamos falando. Então, é alguém situado do ponto de vista de classe, então as mulheres não são todas iguais, de etnia, de relações sociais de gênero, num determinado lugar, num determinado momento histórico, com determinada idade, portanto, é geracional, né? Com determinada identidade cultural, né? Com sotaque do Paraná, com sotaque do Rio Grande do Sul, com sotaque goiano, carioca, e com trejeitos e né? Com determinadas identidades culturais diferenciadas, né? Com determinada orientação sexual, né? Porque aí são pessoas que vão se conformar, né, conforme todas essas questões. E é assim que nós entendemos quando dizemos que o feminismo emancipacionista, para se fazer e para se estudar, ele precisa estar claro onde que nós situamos esse sujeito. Um sujeito que busca a dignidade humana. O principal objetivo é resgatar a felicidade para todo mundo, que todos e todas possam ser felizes, né? E que estejam dentro do seu espaço, né? Que estejam dentro do seu espaço histórico. Ora, nesse sentido, né, é preciso que nós saibamos por que nós estamos abordando isso nos dias de hoje. Na verdade, nós sabemos que nós temos forças políticas recentes no cenário nacional se escancarando e que vão contra toda essa particularidade que nós queremos identificar, né? Então, se nós somos uma força política com determinada preocupação, seja no feminismo, seja no PCdoB, nós sabemos que outras também se manifestaram, são setores conservadores, né? E eles ocuparam espaço, um grande espaço, no parlamento, na sociedade, nos fóruns internacionais, né? Nas discussões sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos, e de enfrentamento e de querer que isso não seja tratado, como se que isso volte a ser desconhecido, que essas particularidades não sejam objeto nem de estudo, nem de políticas públicas e nem de vivência pessoal. Então, eu queria dizer que é preciso nós lembrarmos disso nos dias de hoje, porque essa vitória que nós tivemos de derrotar o fascismo, os fascistas, ela pode ser só temporária. Nós não podemos esquecer disso e não podemos deixar que seja assim, né? Nós precisamos dar continuidade a esse processo e, para isso, nós precisamos enxergar, saber o que é que esse setor da sociedade pensa e se dispõe a fazer o enfrentamento, né? Então, de outra forma, né, essa inserção social da qual falávamos, ela está não só inserida, né, num processo de exploração de classes
formatada no capital hoje, ainda rentista, né? Mas como ele se complementa com a força do patriarcado, com a opressão do patriarcado, com o racismo, com a homofobia e com um imaginário conservador. Nesse sentido, é preciso que a gente aprofunde, o que não vai dar tempo da gente fazer aqui, toda vez que nós abordarmos esse problema, tanto o PCdoB como o feminismo emancipacionista, entendemos que só podem ser, e eu vou resgatar isso um pouco mais para frente, que só podemos tratar desse tema levando em consideração todos esses fatores. A nossa sociedade é uma sociedade de classes desde há milênios, mas é uma sociedade que vai se conformando em cada tempo histórico de uma determinada forma, né? Mas sempre permeada pelo patriarcado, pela exploração de classe, pelo racismo, pela homofobia, né? Enquanto estivermos nessa sociedade de classe. Então, situada assim, né? Nós podemos, então, buscar, né, entre os nossos, os primeiros, aliás, nem é o Marx, né? Eu pensei em trazer, porque eu sou muito apaixonada pelos socialistas utópicos, né? Mas eu nem trouxe aqui para não me perder muito tempo neles, mas é importante a gente lembrar, né? Aquela frase que todos nós sabemos, já ouvimos do Fourier, né? Que a sociedade pode ser medida pelo nível de emancipação das mulheres, né? Então, pelo próprio Proudhon ou pelo Owen, né, que montou uma sociedade lá ao lado de uma fábrica para poder dizer, e fez escolas, e fez creches, né? Isso lá no fim do século XVIII, começo do século... fim do século XVII, começo do século XVIII, né? Apontando para as injustiças sociais que já aconteciam naquele momento, e eu gosto muito daquele livrinho do socialismo utópico ao socialismo científico, para que a gente possa entender que bases, né, da sociedade solidária foram lançadas por materialistas e foram sonhadas por muita gente. E aí o Marx, então, não sai do nada. Nosso grande Marx, né? Marx e Engels, né? O nosso Bebel, eles não saem do nada, eles saem já de uma reflexão teórico-social para poder dizer, olha, essa injustiça social ela tem particularidades que precisam ser tratadas, né? E já vão fazendo abordagens sobre a opressão da mulher, na ideologia alemã, sobre o suicídio, nesses textos que estão aí citados pela Mariana, que me emprestou alguns slides, né, para a gente montar essa Mariana Venturini, né, nossa professora também na escola. É importante nós sabermos, né, que ao não sair do nada, as bases, quando foram criadas as bases do marxismo, já se preocupava também com essa particularidade, né? Embora se tratasse principalmente do modo de produção capitalista. Naquele tempo também nós já tínhamos algumas teóricas, que eu não vou me debruçar aqui agora, mas mulheres que já levantavam e, portanto, também já influenciavam os nossos mentores, né? É preciso a gente também fazer um resgate nessa história, né? Que nas nossas experiências socialistas, elas fizeram muitas indicações, né? A Revolução de 17, ela trouxe até um professor me deu um livrinho que diz lá, a mulher na Constituição de 17. Né? E nós tínhamos lá 90% das questões de igualdade apontadas. E é claro que não cumpridas, né? Porque não basta estar na lei, precisa estar na vida, como a gente diz em vários slogans da UBM, né? Então, mas ela foi uma sociedade que já apontou, é uma sociedade socialista, uma sociedade que vai valorizar a presença das mulheres. Então, tivemos novos códigos de família, né? A Alexandra Kollontai foi a primeira comissária do povo, a Krupskaya foi a primeira responsável pela educação, né? Já naquele tempo, né? Foi construída uma instância de mulheres, né? No partido e no Estado, né? Naquela perspectiva de
criar vários instrumentos para resgatar a preocupação com a desigualdade vivida pelas mulheres, né? E foram feitas políticas de Estado para a socialização do trabalho doméstico. Eu me lembro bem que quando Bernardo, que também está aí no Paraná, né? Bernardo Joffre e a nossa querida Olívia, quando falavam, né, da Albânia, e já traziam uma experiência, que tinha lavanderia para todo lado, tinha creche para todo lado, mas muitas vazias, porque culturalmente as pessoas não avançavam ainda, né, nessa perspectiva. Então, já se abria o espaço para as mulheres em profissões masculinas, em participação na guerra, né? E já havia um tratamento político-ideológico, né? Que depois foram fazer parte dos retrocessos a partir de 1936. Mas experiências importantes, né? Também na Revolução Chinesa, né, com algumas medidas que foram tomadas então, né? A primeira delas, com os costumes como o enfaixamento dos pés, né? A venda de mulheres, e que são medidas que foram tomadas, entretanto, continuaram a existir pelos anos subsequentes, mas havia uma legislação proibindo, né, essa situação. Na Revolução Cubana também, né? Havia um reconhecimento da importância dessa... Um minutinho, gente. Um reconhecimento da importância da participação das mulheres, né? As mulheres foram incorporadas nos processos revolucionários, né? E com isso apresentando um socialismo se apresentando como um sistema superior no tratamento das desigualdades, né? É importante e isso é para nos revigorar do ponto de vista político-ideológico. A situação nossa é muito ruim, a agressão às ideias revolucionárias ela é permanente, mas nós apontamos sempre que o socialismo é a nossa meta rumo ao comunismo. Bom, é importante nós entendermos que essas formulações também foram sendo elaboradas, né? Vocês vejam, em 17, o nosso partido foi fundado em 22, no bojo daquela movimentação revolucionária mundial, né? Então, nós tivemos grandes teóricos, o Gramsci, que tem sido resgatado, e ele dizia, né, que no partido nós tínhamos que prefigurar a sociedade que nós queremos construir. Então, acho que esse é um lema que a gente precisa colocar na parede, né? Para que a gente possa fazer avançar acima das contradições, né? Apontando para o devir. Nesse sentido, no nosso programa, ele aponta, né, que nós, embora tenhamos contradições entre as mulheres enquanto agente político e as mulheres enquanto pauta política. Esse tratamento, eu penso assim, ele é tão atual, né, gente? Ele é antigo, ele é presente, e entre os mais... As pessoas que estão preocupadas com a transformação social e vêm para o partido com essa preocupação, a gente aprofundar o entendimento de que nós precisamos, sim, incorporar as mulheres no processo político, mas nós também precisamos tratar a situação da mulher como objeto de pauta política das políticas públicas, como objeto de perspectiva teórica, né? Precisamos avançar nesse entendimento e nesse tratamento. E nos nossos textos, né, nos nossos cursos do partido, a gente está sempre procurando apontar para isso. Aqui a gente faz traz alguns nomes, né, para dizer que o comunismo foi abraçado por muita gente. Então, tem a Anísia da Silveira, né, que foi militante comunista e que está no movimento feminista, nem sempre a gente cita isso, né? A Eugênia Álvaro Moreira, que foi uma primeira repórter nossa, a Patrícia Galvão, né, tão conhecida Pagu, a Celina Mochel, que está aí nessa figurinha, que foi em 45, candidata a vereadora, né?
e a vereador, na verdade, né? Candidata a vereador, está lá, para vereador Arcelino Morchel, né? A Lila Ripoli, a Dalgisa Cavalcante, Maria Salas, todas elas são conhecidas nossas e foram filiadas ao nosso partido, conhecidas na nossa história como mulheres avançadas, né? E hoje nós precisamos ver essa perspectiva da integração das mulheres na luta política e na luta feminista, né? Dentro da nossa proposta de que tenhamos como campo de pensamento um novo projeto nacional de desenvolvimento, né? Para que a gente consiga fazer um salto rumo ao socialismo. Não adianta pensar a mulher, assim, nós queremos um novo projeto nacional de desenvolvimento. Então, a gente precisa entender a mulher do campo nessa perspectiva do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Como vamos tratar isso? Né? E eu acho que a guinada que demos no Brasil, e agora as políticas conquistadas na Marcha das Margaridas, as políticas conquistadas a partir do funcionamento do Ministério das Mulheres, da transversalidade em vários ministérios nesse governo, tem mostrado a possibilidade concreta de nós criarmos condições para isso. Né? Bom, e aqui tem um cronograma rápido, né? Que ainda bem que está gravando, vocês vão poder ver aí com mais vagar, toda uma história bonita, né? Em 25, nós já fazíamos, no segundo congresso do partido, menção à necessidade de tratar as mulheres. A Mariana fez um estudo histórico, né, das mulheres dentro do partido e fez esse cronograma aqui, que a gente foi também dando alguma contribuição, né? Então, nós tivemos, em 30, uma primeira mulher já integrando a direção do Comitê Central. Foi fundada a União Feminina do Brasil, de caráter antifascista, em 35, por iniciativa do PCdoB. Tudo isso aqui são ações, né? Esse Momento Feminino é um jornal criado, né? Sob a nossa hegemonia, maravilhoso, que dá demais para a gente entender como é que eram as mulheres naquele momento histórico, né? Começamos a participar dos parlamentos, né, em 45. A constituição de um trabalho partidário entre as mulheres era uma indicação. E daí para frente, nós só fizemos avançar, né? Tinha a União Feminina, nesses jornais, aparecia várias noticiando esses encontros, né? A necessidade de fazer avançar, de trazer a mulher para a produção, para o espaço público, vamos dizer assim, né? Em 1954, vejam, 7 mulheres já foram eleitas para o Comitê Central. E aí, muito interessante isso, é que foi indicada uma conferência nacional sobre o trabalho do partido entre as mulheres na década de 50, gente. Eu fiquei emocionada quando eu vi essa notícia. Eu falei, gente, está certo, esse é o nosso partido, né? Ele traz no seu coração, na sua raiz, essa preocupação com os menos favorecidos mesmo, né? Bom, aí na redemocratização, eu trouxe aqui, já temos aqui nesse quadro alguns dados que a gente vai tratar também um pouco mais à frente. Então, como que nós chegamos hoje? É claro que nós não conseguimos entender o partido a não ser no seu contexto. Então, a cada momento, e a nossa luta, ela precisa muito da democracia, né? Porque você só trata o diferente onde você tem espaço para poder pensar diferente, onde você tem espaço para apontar o diferente, aquilo que não é praxe, aquilo que não é do cotidiano de uma sociedade branca, hétero, né? e rica, né? Então, veja, em 60, a gente já começa com um grande movimento, quer dizer, nós podemos pegar em 49, com a Simone de Beauvoir, mas vamos pegar em 60, quando aparecem os movimentos de rua, junto com uma grande ebulição social pelos direitos civis, contra a guerra do Vietnã, né? Tivemos uma primeira mulher, né? Chefe de Estado no Sri Lanka. 63 já vem a Beth Friedan com todo um questionamento sobre o que acontece com as mulheres, né? Por que as mulheres estão tão tristes,
que também é uma história boa, a gente pode contar em outro momento, né? E aqui no Brasil temos o golpe militar. A gente vinha com as ligas camponesas, com a organização feminina, a organização da Confederação Nacional dos Trabalhadores, e temos o golpe militar a aplacar, né, e a reprimir tudo isso. Então, a gente precisa... aí entramos numa década de 70 com muita dificuldade de mobilização social e de questionamento, né? Mas, mundialmente, a ONU marca o Ano Internacional da Mulher. E nós também fomos, né? No Brasil também foi, as mulheres brasileiras também foram, né? E nesse processo, a gente costuma dizer que formamos, então, mulheres brasileiras, como se fosse assim, um torpedinho, né? Já ir bombardeando a ditadura por dentro. Porque não, deixa as mulheres se organizar, tal. Isso não ofende ninguém. E daí também partimos para a organização das mulheres, né? Algumas de nós fomos a essa Conferência do México, de vários estados do nosso país, e ali tirou-se um plano de ação. E esse plano de ação assinado pelos países, e, portanto, começando esses países a ter compromisso com o tratamento da realidade das mulheres. Então, nós tivemos no Rio, já se criando e começando a organizar o Centro da Mulher Brasileira, e em São Paulo, o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira, né? Foi assinado já em 76 a Convenção contra todas as formas de discriminação contra a mulher, né? E avançando, portanto, né, aproveitando espaços democráticos abertos por organizações internacionais, a gente já vai botando uma cunha, né, estimulados pelo partido nesse processo. Vindo da clandestinidade, né, em 83, a gente já realiza o nosso 6º Congresso, e nesse 6º Congresso nós temos um documento que muitos de nós temos, né, e tivemos oportunidade de ler à época, um documento sobre a emancipação da mulher escrito por Luísa Moraes. Quem é Luísa Moraes? Quem que é? Quem sabe? Alguém sabe? Levanta a mãozinha aí. Luísa Moraes é Jô Moraes. Nossa queridíssima Jô Moraes, que já naquele momento, então, já vinha trazendo preocupações com relação ao partido, tratando isso, buscando resgatar a nossa intervenção no processo de emancipação das mulheres, e aí sai esse documento, é um livrinho rosa, já apontando, né, os rumos da nossa preocupação. Nesse 6º Congresso, o partido fez circular esse documento como parte, né, das suas preocupações, ainda num momento clandestino, né? Foi constituída ainda nessa década, logo em seguida, a Comissão Nacional da Mulher, para poder discutir junto ao Comitê Central e fazer esse encaminhamento no conjunto do partido, e aí já começaram a ser feitos alguns cursos, né? Tinha um alojamento em São Paulo, o primeiro curso foi feito chamando o conjunto das pessoas. Quem fez lembra por causa do alojamento, não só por causa do conteúdo, né? Porque a gente que não tinha vivido, particularmente quem não tinha vivido o movimento estudantil, e assim, abordando já, trazendo textos centrais do marxismo e do feminismo internacional, para a gente, internacionalmente sendo tratado, né, para a gente poder refletir sobre essa temática. Aí a Biloca lembra de Praia Grande, muito bem, Biloca. Estivemos lá com Dinéias, né? Dinéias foi quem preparou esse curso, e aí nos congressos todos nós sempre tivemos um informe especial, né? Esse curso de Praia Grande foi o último, assim, organizado naquele formato, já na década de 90, né? Então, o partido sempre demonstrando a importância da gente se debruçar. E aí, buscando ainda da década de 70, nós temos que... né, o que vem nesse bojo, né? Vem essa década da mulher decretada pela ONU, vem o início de algum sucesso em minar as bases da ditadura, né? Nós vivemos a guerrilha do Araguaia,
né? Com os nossos heróis do Araguaia fazendo esse enfrentamento, né? Mas ainda numa luta de muita resistência à ditadura militar. E aparece, portanto, o movimento feminino pela anistia, que vai nos ajudar a minar e a abrir o espaço da discussão do diferencial da situação da violência contra a mulher, em particular, ao lado da meta principal desse movimento, né, que era, de fato, a anistia. O que isso significa? Que, no conjunto da sociedade, nós vamos abrindo aí uma outra explicação e vamos começar a fazer um ascenso do movimento social. Ainda com muita repressão, mas vamos avançando. E nesse processo de redemocratização, nós vamos começar, sob a orientação do partido, a organizar o movimento, as mulheres, para a luta e uma corrente do movimento feminista. Então, a partir dos anos 80, né, nós vamos ter em 84 já a fundação, 83 a fundação de algumas organizações, nós vamos ter mais ao final, na segunda, em 84 já tem, acho que é na próxima, não. Nós temos 85 a fundação do CPM aqui em Goiás, a fundação que é Centro Popular da Mulher, que é a União Brasileira de Mulheres de São Paulo, fundada em 84, o MPM, fundado em 84, o CPM de Fortaleza, também fundado nessa época, e o partido vai estimulando a criação de organizações que tratem de trazer as mulheres para resolver as suas questões, mas de aprofundar a discussão do porquê dessa discriminação e de conquistar um espaço de luta para a melhoria das condições de vida das mulheres, né? Tendo sempre como eixo a Constituição, o trabalho como elemento fundante da constituição do ser humano, né? E também a política e a presença nos espaços de poder como imprescindível para que as questões das mulheres fossem tratadas cotidianamente. Aqui eu não podia deixar de trazer, mas trouxe como exemplo uma foto da fundação do Centro Popular da Mulher, né, em 85, um debate que fizemos pela criação que estávamos fazendo, divulgando o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, à época, a primeira presidenta foi a Ruth Escobar, né? Então, aqui é um auditório dentro da universidade, onde a gente divulgava e estimulava a criação de outras organizações, né? Como seguindo a orientação de criar instâncias de mulheres. Mas, ao mesmo tempo, também, sabendo que essa é uma luta difícil, e no campo da disputa, da luta de ideias, né, começamos a divulgar e a organizar a revista da Presença da Mulher, né, e fizemos um encontro no Rio, de várias dessas entidades que estavam sendo criadas, já para pensar das entidades emancipacionistas, já para tentar para fundar a revista, que serviria de elo entre nós, não é 86, é 87, né? E depois, em 88, essas organizações, na Bahia, fundamos a União Brasileira de Mulheres. Sempre vocês podem ver nessa fotinha aí, tem a Gilce Cossenza, tem a Jo Moraes no meio, tem falando a Lídice da Mata, aqui com a mão no queixo a Jandira Fegali, lá no cantinho a Ana Rocha, né? Esse foi um momento sobre o governo do Valdir Pires, né? Conseguimos reunir lá 500 mulheres de todos os lugares do país na fundação dessa entidade. E nesse processo, quer dizer, a nossa revista ela existe até hoje, e uma coisa importante
é que ela foi criada sempre com a preocupação de trazer um texto teórico, né, para a gente avançar nessa organização, que nos unificasse, né, nacionalmente. Tivemos, então, nesse processo dos cursos, a formatação do feminismo emancipacionista, né? E já tem tempo aí? Alguém abriu? Ah, meu Deus. Quantos minutos? Certo? Oi, Daniele. Oi, Daniele. Daniele, pode fechar a sua câmera um pouquinho? A câmera pode até deixar, que ela está... Câmera não, o áudio. Desculpa. Lúcia, você tem ainda 20 minutos, a gente vai até 10h40, tá bom? Tá bom, vou adiantar, ótimo. Então, minha gente, eu vou pegar aqui quais são os fundamentos dessa corrente emancipacionista que vem sendo elaborada já com vários documentos e tal, né? A divisão sexual do trabalho, como eu dizia lá, entrelaçada com a divisão social do trabalho, né? Apontando para a importância de superar a situação desigual da presença das mulheres na produção e na reprodução. Então, guardem bem essa questão, porque eu acho que hoje nós estamos refletindo da importância de tratarmos sobre essa questão da reprodução, né? Entendendo que a opressão de sexo, né, se faz entrelaçada com a opressão de classe e a opressão de raça, né? Por isso, os conflitos, né, entre essas três instâncias vão dando base, se não os conflitos, mas a existência e a manutenção dessa situação vai ajudando a manter a sociedade de exploração de homens e mulheres, né? Então, é nessa perspectiva, camaradas, que nós precisamos hoje entender, né, que, como dizia a Loreta, né, nós precisamos alocar nessa visão as questões das distinções de sexo, mas também aquilo que é culturalmente construído, o questionamento dos valores e das práticas, né, que vão discriminando nas diferentes instâncias, né? E hoje, dentro dessa guerra híbrida que a gente tem vivido, a violência simbólica que tem sido e a violência física mesmo, mas também a violência simbólica tem fortalecido essa discriminação e merece a nossa reflexão, né? Então, isso se espalha no conjunto da sociedade e vamos dizer assim, se impregna em todas as práticas culturais, né? Portanto, para nós, né, precisamos entender que isso se torna estrutural no conjunto da sociedade, embora tenha sido construído culturalmente. E aí, enquanto cultura, parece ter uma certa independência na forma de pensar, mas ele está imbricado estruturalmente, e a nossa conferência de combate ao racismo apontou isso magistralmente também, resgatou o quanto essas questões são estruturais para a manutenção da sociedade de classes e para a manutenção hoje do capitalismo no formato que ele se apresente, né? Então, é preciso nós entendermos como é que isso tudo se refaz. E aqui nos ajuda a Eliette Safiotti, né? Com a discussão do nó, né? Que ela usa essa expressão, e também a discussão que tem surgido de nós acrescentarmos e nos preocuparmos em abordar a questão da decolonialidade, que, claro, com todos os cuidados, mas que é uma discussão que levanta a importância de nós vermos a particularidade da nossa existência aqui no Cone Sul, né? Vamos dizer assim, ou nas Américas, de uma forma geral. Dizia a Loreta, né, que nós só podemos fazer essa luta tendo como perspectiva a sociedade socialista. E destacando, e aí é importante isso que está
nos acomete toda hora, né? O significado dessa luta para a emancipação social, né? Que essa imbricação é o que garante que não é uma luta identitária, uma luta que se preocupa apenas com as questões particulares, e que se entende enquanto luta de classes, que se entende enquanto luta contra a opressão de gênero e de raça, né? Então, diz a Loreta, né, que o único projeto, portanto, capaz de abrir passagem, né, para esse fim é mesmo o socialismo, apesar, dizia ela, da derrota momentânea, historicamente falando, né? Portanto, minha gente, a identificação que nós nos preocupamos em fazer com relação à situação objetiva das mulheres e, para além dela, a força do patriarcado, é para que a gente possa ir quebrando nas diferentes esferas esses elos de opressão, né? Que se aprofundaram com a pandemia. Para nós, não vou me deter aqui agora, mas nós estamos cansados de saber quais foram os elementos que levaram as mulheres, né, a ter uma situação de vida ainda mais degradante, ainda mais violenta dentro desse processo que está difícil de sair, né? A gente sabe que está difícil de sair, porque nós estamos também sem condições, né, quebrando muitas barreiras para poder reconstruir tudo isso, que ajudava, particularmente em que campo? No campo da reprodução, que é para onde as mulheres foram jogadas sozinhas durante o período da pandemia, e eu assisti um debate com o Ricardo Antunes anteontem, pensando quanto as forças progressistas nos ajudam. Ele dizia assim, enxergando o atual estágio do capitalismo, que se apresenta para nós como catastrófico, eu só vejo como perspectiva o espaço que as mulheres criaram na pandemia. É o espaço do aconchego, é o espaço do cuidado, né? E talvez a gente tenha conseguido, né, avançar nessa situação durante o período da pandemia, e talvez a gente tenha conseguido, de fato, avançar nisso quando o governo federal aponta para dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, coloca lá a Laís Abramo para desenvolver um projeto de cuidado. E aí o Lula incorporou no seu discurso, cuidar do Brasil, né? Isso, para nós, significa o quê? Levantar condições do humano, das relações humanas, né? Sair da esfera, enxergar a esfera política, enxergar a importância do desenvolvimento nesse processo, mas enquanto valores, enquanto perspectiva, precisamos ainda avançar um pouco mais, né? E foi nessa vivência, né, que as mulheres acabaram identificando que o trabalho não pago significava a quinta economia mundial, majoritariamente desenvolvido pelas mulheres, em termos de financeiros, em termos de dólares, né? Só 4 economias do mundo ficavam acima desse valor. Mas dentro daquele espaço, a manutenção da solidariedade, a manutenção da preocupação uns com os outros, né, na sobrevivência. Então, essa é uma questão importante para nós, né, que a gente precisa apontar a perspectiva, né? Então, nós precisamos, sim, ter a perspectiva de um mundo novo, precisa ser criado, né? E nós não podemos pensar só num mundo novo, estruturalmente falando, do ponto de vista da produção econômica. Já lá nos primeiros textos, o Engels já dizia, né? Uma coisa é você se preocupar com a produção, outra coisa é você se preocupar com a reprodução humana. E é nessa faixa que nós temos a experiência para trazer, apontando uma nova perspectiva histórica, né? E assim, homenageando o nosso querido Augusto, né,
ele já dizia que a emancipação das mulheres exige uma dura e prolongada luta de ideias no interior da sociedade, inclusive após a Revolução Socialista. Aí eu vou dizer para vocês que um dia alguém me botou para assistir um filme chamado Lúcia, e é sobre a situação da mulher, vocês já conhecem aí, né? Uma situação da mulher pós-revolução em Cuba, que não é, como diz muito, muito bem o Augusto, né? A revolução não é a revolução socialista, ela não resolve por si só, se nós não abordarmos a luta de ideias, né? E não basta expropriar a burguesia, né? Dizia ele muito bem. Então, para nós, minha gente, nós fizemos nesse processo 3 grandes conferências, né? Como estava lá naquele slide lá atrás, uma sacada nesse século XXI, né, do PCdoB, de realizar conferências, né? Eu não tenho nem ideia, Biloca, onde consegue esse filme. Tem anos que eu vi e até eu mesma não consegui recuperar. Eu acho que era de alguma, sabe, a época que fazia os videocassetes e tal, e a pessoa conseguiu isso e passou curtindo com a minha cara, né? Assim, dizendo, tá vendo, a Revolução Socialista não resolve. Falei, mas sem ela também não resolve nada, meu amigo. E foi nessa perspectiva que nós construímos 3 grandes conferências. O único partido que reúne homens e mulheres, faz os textos, busca fazer textos para aprofundar essa discussão, né? E fez agora a nossa 3ª conferência. Essa 3ª conferência nos leva a refletir, né? Que uma contestação ao sistema capitalista brasileiro e ao patriarcado que nele se reproduz. É preciso a luta pela democracia com a participação das mulheres e reconhecendo os obstáculos específicos, combatendo a discriminação e estimulando a participação das mulheres em todos os níveis, né? Com essa reflexão, né, a gente aponta ainda na nossa conferência, né, o impacto que esse contexto tem na vida das mulheres, como é preciso olharmos para a luta de ideias, como é que ela acontece, e como nós podemos enriquecer essa discussão a cada novo fenômeno, né? A nossa conferência indicou a organização da nossa 3ª conferência, perdão, gente, é que teve aqui esses são os problemas do virtual, né? Uma interferência doméstica aqui, né? Então, resgatando a nossa conferência, eu acho importantíssimo nós irmos aos documentos, quero registrar isso aqui. Então, nós temos o site, né, do partido, e lá dentro tem lá o site da Secretaria de Mulheres, e dentro desse site nós temos todos os documentos do curso, temos o documento da 3ª conferência, temos todos os textos da discussão sobre o que é bem esse feminismo popular, né? Como nós vamos nos organizar, eu diria voltar às bases em outro contexto, em outra situação, né? Para a reconstrução do nosso país e dos direitos das mulheres, né? Então, o fortalecimento das nossas direções, quando a gente está falando hoje em revigoramento das bases partidárias, nós precisamos ter presente, né, isso nesse processo de discussão das nossas conferências ainda esse ano, né? Quais são as mulheres, como vamos garantir a participação, o empoderamento das mulheres nesse processo, né? E isso já era indicado aí na nossa 3ª conferência. A Ju apontava, que eu acho muito interessante trazer aqui, já quase finalizando, né, que nós temos os desafios, né, a refletir para que esse avanço se concretize, né? Muitas das nossas bandeiras têm sido apropriadas, né, por outros grupos, e nós precisamos saber como interagir, e apropriadas, não só assim, tomou de nós, não, tem sido um processo de evolução dessas próprias reflexões, né? Precisamos ver como somar tudo isso e superar também a rigidez daquele discurso que foi
um discurso mais enrijecido, vamos dizer assim, do século XX, para abrir um pouco mais para essas discussões colocadas, sem perder o eixo, porque essa é a nossa grande preocupação, né? Aqui, novamente, ela já apontava a política do cuidado, né? E os fenômenos da subjetividade feminina, que nós precisamos cada vez mais ver como inserir nesse processo de emancipação individual e coletiva, né? Ver como considerar isso. A retomada das atividades militantes de rua e um novo patamar de ampliação da presença da mulher em instâncias de poder, né? Isso é fundamental para esse avanço. E, como o ano que vem é um ano de eleição, nós precisamos fazer tudo isso com certeza, preocupados em alterar esse quadro, né? Se avançou, avançou, está ali, diversidade aumenta entre o conjunto de candidatos. E o que significa, já dizia a Luana, num trabalho antigo dela, de mestrado, sobre o que fizeram as mulheres no parlamento, ela já dizia que os principais fatores, e nós sabemos disso, é que a ruptura moral com a política tradicional. Por mais que elas façam uma política tradicional, a presença das mulheres no parlamento, ela aponta essa ruptura, né? Traz novos temas, né? E melhora a representatividade e o atendimento às necessidades das mulheres a partir das mulheres no parlamento. Então, acho que está colocado para nós na organização, na frente de mulheres e no PCdoB, para o ano que vem, começar a buscar, né, essas lideranças, a formatar essa nova perspectiva de avanço na participação das mulheres nos espaços de poder. Bom, aqui, como a gente está no final, depois está sendo gravado, eu vou passar para poder ficar gravado, mas é importante esse texto que fez um levantamento, né, das eleições de 2018, como é que foi importante os fundos públicos para poder garantir a participação das mulheres, né? Vejam aqui, nesse quadro da direita, recursos públicos e privados para deputado federal de 2014 para 2018, olha a diferença, né? E particularmente para as mulheres nessa coluna mais à direita, né? Tanto que o fundo público foi importante. Tem outros dados para presidente, deputado estadual, deputado federal, mas tem uma outra coluna aqui, essa aqui, por exemplo, recursos para deputado federal, se nós pegarmos para recursos de pessoas físicas, né? Para homens, em 2018, foi 13,79, para mulheres foi 7,34, reforçando ainda mais isso, né? A origem das receitas, né? Está aqui, para deputado federal. Recursos do partido, 74% para homens, 25% para as mulheres, né? Recursos de pessoas físicas, 86% foi para homem, 13% para as mulheres. Então, é importante que a gente identifique que tem mais mulheres, as mulheres dependem mais dos recursos públicos e têm mais dificuldade de arrecadar em outras fontes. Isso sem falar, né, que dentro das estruturas partidárias, as dificuldades sem número para a participação das mulheres no espaço de poder. Então, vamos aqui fazer um alerta para o ano que vem, para a gente poder ficar aí de antena ligada, né? E aí, gente, eu costumo dizer, assim, até para me revigorar, e também a nós todos e todas, né? Algo que dizia um liberal, John Locke, nos anos de 1600, ele dizia, quando são cometidos grandes erros na governação de uma comunidade, só a rebelião mantém uma promessa de restauração dos direitos fundamentais. É isso que orienta nosso partido, né? É isso que orienta a nossa luta pelo socialismo, pela sociedade comunista e a luta pela emancipação das mulheres e dos povos. Portanto, vamos manter acesa a nossa rebeldia, porque ela é justiça quando a tirania é a lei. E a tirania é do capital, é das classes dominantes, né, que têm mantido o poder nessa nossa sociedade ocidental.
É isso, então, vamos ao debate. Muitíssimo obrigada, espero ter atendido aí a expectativa. Bom, queria aqui dizer, Lúcia, sempre sua aula é muito boa, né? Nos anima por sua solidariedade, por sua fala, por sua estudo, contribuição. E o chat aqui está lotado de considerações, né? Agradecendo e elogiando a sua fala. Então, também me somo aí ao grupo das pessoas que estão aqui, né, fazendo essas considerações sobre a sua apresentação.